Bom dia, queridos alunos, tudo bem com vocês? Estamos chegando aí a mais um dia de conteúdo em que vamos trazer para vocês o restante da nossa matéria sobre férias. Junto com o final do conteúdo, estamos também chegando ao final do nosso semestre. A partir da semana que vem, nós já teremos então as nossas consagradas provas, momento tão esperado por vocês, né, que nós chegaremos ao fim de mais um semestre. Um semestre que eu considero realmente difícil, pessoal. Um semestre onde todos nós precisamos, né, nos adaptar e, de fato, trouxe diversas novidades aí, até na forma como nós desenvolvemos nossas atividades profissionais, nossos estudos. Acabamos até descobrindo, né, novas formas aí de trabalhar, de estudar, de se relacionar com as pessoas. Então, possamos, né, tirar proveito então deste período. Pessoal, vamos lá então, nós estamos falando, agora estamos num período ali da nossa matéria em que nós estamos falando sobre as faltas justificadas e aquelas faltas injustificadas. Quais são os efeitos dessas faltas no contrato de trabalho? Vocês já estudaram comigo, né, a interrupção e a suspensão do contrato de trabalho. Só que a partir de agora nós precisamos verificar o efeito prático disso. Como que de fato funciona essas faltas? Como que essas faltas que o trabalhador teve durante o contrato de trabalho, elas repercutirão nas férias desse colaborador? Será que essas faltas ao longo do ano elas trazem algum efeito no contrato de trabalho? Trazem algum efeito para as férias? O trabalhador ele poderá ser prejudicado no gozo de suas férias? É isso que nós vamos falar, pessoal. E antes da gente começar a falar sobre isso, eu gostaria que vocês abrissem lá o artigo 131 da nossa CLT. O artigo 131, ele vai falar justamente sobre essas faltas justificadas. E nós vamos fazer a leitura destes artigos até o final da nossa aula de hoje. Tudo bem? Vamos analisar aí então o artigo 131. Eu estou com ele aqui também na minha tela e eu vou fazer a leitura para vocês. Não será considerada falta ao serviço, para os efeitos do artigo anterior, a ausência do empregado. Então este é o caput do nosso artigo, que ele já vem falando diretamente que não será considerada falta ao serviço. Então vamos lá. Nos casos conferidos no artigo 473, olha aí o inciso 1, nos remetendo àquelas faltas justificadas. Aquelas faltas onde o trabalhador ele possui uma autorização legal para poder faltar. Seja em caso de morte de um parente, seja em caso de um nascimento do teu filho, um alistamento militar, enfim, todas aquelas hipóteses previstas no artigo 473, nós temos como interrupção do contrato de trabalho. Lembram disso? E aí, quando acontece a interrupção do contrato de trabalho, qual que é o efeito? Aquela falta, ele não vai trazer nenhum prejuízo para o salário do colaborador, não vai causar nenhum prejuízo na contagem do tempo de serviço. Lembram disso? E aí, quando a gente tem, então, este conceito da interrupção muito bem forte dentro de nós, nós conseguimos entender, então, este conceito do artigo 473, agora presente aqui no artigo 131 da nossa CLT. Tudo bem? Então, todos aqueles casos que estão previstos lá no artigo 473 não trazem um reflexo, um efeito negativo para o cômputo das férias. Tudo bem? Beleza? Então, a interrupção não vai causar nenhum problema, nenhum malefício às férias do colaborador. E aí o inciso 2, ele vem colocando o seguinte: durante o licenciamento compulsório da empregada por motivo de maternidade ou aborto, observados os requisitos para a percepção do salário maternidade custeados pela Previdência Social. Maravilha, pessoal.
vocês, eu acho que a grande maioria, né, claro, nunca passou por uma situação como essa. Ainda mais trabalhando, né, para poder entender de fato como que funciona essa questão da licença maternidade. E a licença maternidade, vocês têm que entender o seguinte, quem paga é a Previdência Social, tudo bem, porém, através da empresa. O que então a Previdência Social faz? A Previdência Social envia para a empresa um crédito, e esse crédito é então pago pela empresa ao colaborador. Então é apenas custeado pela Previdência Social, porém através da empresa. Beleza, maravilha. Vamos voltar então àquilo que a gente estava falando. Com relação a este período de licenciamento compulsório da empregada. O que é isso, pessoal? Nós sabemos que quando a empregada ela está grávida, ela precisará ficar afastada por um período em que ela terá então o nascimento do seu filho e a partir dali ela tem também o período da estabilidade. Mas não estamos falando do período da estabilidade, estamos falando do período em que ela está licenciada, em que ela está fora do serviço, em que ela está obrigada a ficar afastada para cuidar então do nascimento do teu filho. E qual é este período? São 4 meses, pessoal. 4 meses. A partir então do nascimento do filho ali, ela tem então 4 meses para poder ficar afastada. Ô Júnior, mas eu já identifiquei algumas gestantes que saíram antes do filho nascer. Claro, né, pessoal? Nós temos que pensar o seguinte, quem determina o momento em que a empregada vai sair para a licença não é o empregador. Não é o empregador. Quem determina é o neném. É o neném. Por que é o neném? Porque de fato é o médico que vai determinar, dizendo, olha minha filha, você não pode mais trabalhar. Você não pode mais trabalhar a partir de agora. Seu filho está prestes a nascer. Então a partir de agora o trabalho ele traz um prejuízo para a sua saúde. Então você precisa estar afastada. Legal. Então a gestante, de repente ali no 8º mês, já passa então a sair de licença maternidade. Bacana, essa licença maternidade perdurando aí durante 4 meses, 120 dias, a ponto de que ela possa então, neste período, ficar afastada, cuidando então do nascimento do seu filho. Legal. Este período, pessoal, é uma licença remunerada, onde ela não vai trabalhar, porém ela vai receber do INSS, mas vai receber e vai computar como tempo de serviço. Ou seja, computa como tempo de serviço. Não traz um prejuízo para suas férias. Isso que é o importante que vocês entendam. Quando ela voltar, este período de 4 meses que ela ficou afastada é como se ela estivesse trabalhando para efeito das férias, do cálculo das férias. Estes 4 meses não interferem, ela não tem prejuízo no cômputo do cálculo das férias. Beleza? Tranquilo? Beleza. E agora nós vamos falar então do inciso 3. O inciso 3 ele é interessante porque ele traz a questão do acidente de trabalho ou enfermidades afastadas pelo INSS, excetuadas as hipóteses do inciso 4 do artigo 133. E é aqui que cabe, então, uma pausa para a gente entender. As pessoas que são afastadas por conta de um acidente de trabalho que aconteceu na empresa, ou então uma doença ocupacional, ele precisará realmente ficar durante um tempo para ele poder se cuidar. Imaginem vocês uma pessoa que quebrou o pé, quebrou o braço, enfim. Ele não consegue, então, trabalhar. Maravilha. Este período que ele está afastado, da mesma forma, pessoal, ele fica afastado, ele vai receber o salário normalmente, os 15 primeiros dias, a partir do 16º dia quem paga é o INSS, e este período conta para efeito das férias dele, das férias desse colaborador no futuro. Então não interfere, conta como tempo de serviço. Porém o detalhe que ele coloca lá, excetuada a hipótese do inciso 4 do artigo 133. E o que fala este inciso 4 do artigo 133?
O artigo 133 fala o seguinte: não terá direito a férias o empregado que no curso do período aquisitivo, olha lá o inciso 4º, tiver percebido da Previdência Social prestações de acidente de trabalho ou auxílio-doença por mais de 6 meses, embora descontínuos. O que isso significa, pessoal? O trabalhador ele ficou afastado para tratar então daquela enfermidade, daquele acidente na qual ele foi acometido. Maravilha! Porém, se ele ficou mais de 6 meses afastado, ele perde o direito às férias. Então vamos lembrar o seguinte: se este trabalhador ele foi então afastado para cuidar de uma enfermidade, de uma doença ou de um acidente no qual ele foi acometido e ele ficou afastado por mais de 6 meses, embora descontínuos, tá? Dentro daquele período aquisitivo, os 12 meses do período aquisitivo, ele ficou então, somando tudo, vamos supor que ele ficou 7 meses afastado. Maravilha! O fato dele ter ficado 7 meses afastados, a legislação vem e corta as férias dele. Não faz sentido de fato, né, pessoal? Ele fica então mais da metade do ano afastado e ele ainda volta e ainda tem direito às férias. Lógico que não faz sentido, tá bem? Então a legislação cortou esta hipótese. E aí, pessoal, vamos então agora para o inciso 4 do artigo 131. Não será considerada falta ao serviço, para os efeitos do artigo anterior, a ausência do empregado. 4. Justificada pela empresa, entendendo-se como tal, a que não tiver determinado o desconto correspondente ao salário. Ou seja, são aqueles dias em que a empresa está paralisada, em que a empresa determina que não haverá um expediente, onde não haverá então um trabalho a ser executado naquele dia. Ela determina que vai emendar, por exemplo, o feriado, ou então ela determina um recesso para aqueles colaboradores. Ou seja, este período em que a empresa considera como justificada, eu estou concedendo essas férias, esse recesso, esse dia, então não haverá desconto nas férias do colaborador. E também, pessoal, pode acontecer do que? O colaborador faltou simplesmente porque ele acordou com uma enxaqueca. E aí você pode pensar, ô Júnior, será que isso seria um motivo, né, dele faltar ao serviço? Poxa, pessoal, infelizmente a enxaqueca ela chega a derrubar mesmo o colaborador, né? A gente sabe, quem tem enxaqueca é terrível. Porém, existem alguns medicamentos hoje que acabam controlando essa enxaqueca, onde o colaborador ele consegue trabalhar normalmente. E aí muitas vezes aquilo acaba não sendo incapacitante, ele consegue voltar ao trabalho. Mas, de repente, o empregador fala, faz o seguinte, meu amigo, fica na tua casa hoje, eu não vou descontar nada de você. Ou seja, a empresa está sendo generosa com aquele colaborador. Então ele entende que não precisa nem trazer atestado. Pela sua simples ligação, eu já vi que você está péssimo, pode ficar aí na tua casa que eu abono, ou seja, eu não vou descontar. Então esses dias em que a empresa considera então como justificada a ausência do colaborador, também não vai trazer nenhum reflexo para o cálculo das férias. Tudo bem? Então depois, pessoal, no inciso 5, ele coloca o seguinte: durante a suspensão preventiva para responder a inquérito administrativo ou de prisão preventiva, quando for impronunciado ou absolvido. Ou seja, o colaborador, nós já vimos isso quando nós falamos sobre a interrupção do contrato de trabalho e a suspensão do contrato de trabalho. Lembram disso? O colaborador está passando por um período em que ele está respondendo a um processo, ou então ele foi preso preventivamente. Este período em que ele está afastado, nós só vamos considerar como interrupção no contrato de trabalho se acontecer a absolvição. Se durante esse período ele for impronunciado, de repente, no processo administrativo. Ou seja,
não teve nenhum reflexo negativo para o colaborador na esfera criminal. E aí este período, então, não traz um reflexo negativo para o cômputo das férias. Maravilha. E depois, no inciso 6, a gente tem o seguinte: nos dias em que não tenha havido serviço, salvo nas hipóteses do inciso 3 do artigo 133. Pessoal, se não houve serviço, não tinha nem como o colaborador estar indo na empresa. E aí, logicamente, que esse período não traz um reflexo negativo. Mas vamos analisar lá o artigo 133, inciso 3. O inciso 3, ele fala o seguinte: deixar de trabalhar com percepção de salário por mais de 30 dias, em virtude de paralisação parcial ou total do serviço da empresa. Pessoal, nós estamos passando por um período assim. A pandemia trouxe um reflexo gigantesco na vida dos colaboradores e dos empresários. Pessoal, eu vi de tudo acontecer durante esse período. Empresas que decidiram assumir: empregado, fica na tua casa, você não pode vir trabalhar, você é de grupo de risco, você já tem mais de 60 anos, o colaborador ficar na casa dele, sem fazer nada, estar lá só no isolamento social, e a empresa garantir 100% do salário. 100%. A empresa fala: olha, fica aí na tua casa, você não precisa vir trabalhar, mas eu sustento o seu salário. E aí, lógico, né, pessoal? Quando começou a pandemia, a gente imaginava que, não, isso é uma gripezinha, a gente vai ficar uns 30 dias aí, só já vai voltar. Só que não, nós estamos indo aí para mais de 2 meses já, e isso até agora não acabou, né? Pelo contrário, nós estamos no epicentro da epidemia. O Brasil está no epicentro da epidemia, um momento muito crítico para o nosso país. E aí, logicamente, pessoal, que nós não sabemos o reflexo disso, né? Quanto tempo que isso vai perdurar. Então, pessoal, esses colaboradores que ficaram em casa sem trabalhar por mais de 30 dias, recebendo do empregador, ele simplesmente perde o direito às férias. É como se ele tivesse realmente em gozo de férias, né? Poxa, o colaborador fica em casa, a empresa paga o salário, ele não trabalha durante 30 dias, então nada mais justo do que cortar as férias do colaborador. Mas algum de vocês aí eu acredito que esteja pensando assim: ô Júnior, mas e um terço de férias? Aquele 1/3 constitucional. Então, pessoal, eu não sei se isso foi uma falha da legislação, simplesmente ela não entra neste assunto. Ela não fala que o empregado terá direito a este 1/3 constitucional. Ela não garante esse direito ao colaborador. Tá bem? Então, se ele ficou mais de 30 dias em casa percebendo o salário da empresa sem trabalhar, não é home office, hein? Tudo bem? Não é home office. Home office ele está trabalhando. Nós estamos falando sem trabalhar. Durante mais de 30 dias, ele perde o direito às férias, mas ele não recebe 1/3 constitucional. Tá joia? E aí depois, pessoal, nós estamos falando então desse artigo 131, chegamos ao fim dele, falando de todas as hipóteses, então, onde não haverá um prejuízo no cômputo das férias. E depois, o artigo 132, pessoal, vem falando o seguinte: o tempo de trabalho anterior à apresentação do empregado para o serviço militar obrigatório será computado no período aquisitivo, desde que ele compareça ao estabelecimento dentro de 90 dias da data em que verificar a respectiva baixa. Pessoal, isso acontece para aqueles colaboradores que estão prestes a realizar um serviço militar. Então, este período em que ele ficou ali anterior à apresentação para o serviço militar, este período ele vai servir sim como cômputo das férias. Porém, esse colaborador ele deve se apresentar ao estabelecimento depois que terminou o serviço militar dentro de 90 dias.
para que ele possa então retornar ao trabalho. Se ele retornou ao trabalho dentro dos 90 dias, acabou o serviço militar, ele retornou ao trabalho, a empresa aceitou ele, maravilha, esse período então lá de trás vai servir como cômputo das próximas férias desse colaborador que retorna então para a empresa e deixa o serviço militar. Tá joia? Pessoal, aí nós temos que lembrar algumas situações do artigo 133 que é importante nós citarmos aqui. Não terá direito às férias o empregado que no curso do período aquisitivo deixar o emprego e não for readmitido dentro de 60 dias. Ou seja, pessoal, o colaborador simplesmente está lá trabalhando dentro da empresa, ele já está de repente ali há 7, 8 meses trabalhando e simplesmente deixa o emprego, abandona o emprego. E ele não se apresenta, não retorna para a empresa dentro dos 60 dias. Se ele não retornar para a empresa dentro dos 60 dias, dos próximos 60 dias, esse período de 7, 8 meses ali que ele ficou trabalhando, ele vai perder tudo esses dias, ele vai ter que começar um novo período aquisitivo. Tudo bem? Não estamos falando de remuneração, porque a empresa, quando o empregado ele pede demissão, ele tem direito às férias proporcionais, nós sabemos disso. Maravilha, a empresa vai fazer o acerto com ele. Beleza. Agora, ele pediu demissão e ele não foi readmitido dentro dos próximos 60 dias. Se ele não foi readmitido dentro desses 60 dias, esse período de 7, 8 meses que ele trabalhou anteriormente não será computado para as suas próximas férias. Tudo bem? Agora, vamos supor que o empregado pede demissão, ele trabalhou 7 meses e ele pede demissão. Só que passa mais ou menos uns 15 dias, ele fala o seguinte, olha, eu vou voltar, não deu certo a minha ida lá para outra cidade, eu vou retornar então para trabalhar. O que acontece? Esse período que ele trabalhou anteriormente, de 7, 8 meses, ele vai trabalhar ali mais 3, 4, 5 meses e ele já vai adquirir o direito às férias. Ele já vai ter o cálculo dos 12 meses, ele já vai ter preenchido o período aquisitivo. Tudo bem? Então, se o empregado pede para sair dentro do período aquisitivo e ele não é readmitido dentro de 60 dias, ele perde o direito, então, ao cômputo das férias desse período anteriormente trabalhado. Tudo bem? Beleza? E aí, pessoal, o inciso 2 vem falar o seguinte, permanecer em gozo de licença com percepção de salários por mais de 30 dias. Já falamos, inclusive, sobre isso. O empregado ele fica em licença remunerada, ou seja, a empresa decide assumir que o empregado fica afastado, ou outra situação, pessoal, que acontece muito. Empresas determinam que o empregado vá fazer, de repente, um curso no exterior, ou então até o próprio empregado, ele pede, olha, é muito comum hoje em dia, né, alguns empregados aí que já estão num nível gerencial, de diretoria, e eles acabam pedindo às vezes para a empresa um período de 30, 60 dias aí para ele de repente fazer uma viagem para o exterior. E essa viagem muitas vezes para o exterior é para que ele possa restabelecer a sua estrutura, às vezes emocional, profissional, de repente escrever um livro, se afastar durante um período para que ele possa retornar com aquela energia necessária para o seu trabalho. Pessoas muito importantes, né, dentro da empresa, muitas vezes acabam fazendo isso, acabam fazendo um isolamento diferenciado, vai então, de repente para um lugar aí no exterior e ali acaba ficando durante 30, 60 dias, às vezes fazendo diversas atividades diferenciadas, escrevendo às vezes de repente um livro, passando por uma imersão a ponto dele depois voltar ao trabalho com todo aquele gás que ele adquiriu durante esse período. Aí o que acontece? A empresa vai então dizer, olha, eu assumo isso, eu acho importante isso para a empresa, vai lá,
eu te deixo então viajar e eu remunero você, não vou descontar um centavo do seu salário, você vai ter essa licença remunerada. Se esse período passar de 30 dias, essa licença remunerada, então o efeito dela é que ele perde o direito às férias. Da mesma forma, pessoal, a legislação nada fala com relação a 1/3 constitucional, tá bem? E depois, pessoal, nós já falamos do inciso 3, vamos falar sobre o inciso 4, tiver percebido a Previdência Social, já falamos também no inciso 4, e aí o parágrafo 1º, a interrupção da prestação de serviço será anotada sempre na carteira de trabalho. Sempre, pessoal. A carteira de trabalho tem lá um espaço onde você coloca, então, qual o período de férias deste colaborador, tá certo? Da mesma forma, se aconteceu qualquer interrupção do contrato de trabalho, nós temos lá na carteira de trabalho anotações gerais, a partir da página 42 da nossa CTPS. Se você pegar lá a CTPS, você pode observar na página 42 essas anotações gerais. A empresa normalmente coloca lá algumas informações dizendo o seguinte: olha, o colaborador ficou afastado durante o período de 60 dias para realizar o tratamento de saúde. Enfim, todas as interrupções têm que estar anotadas na carteira de trabalho, tá joia? Depois, iniciar-se-á o decurso de novo período aquisitivo quando o empregado, após o implemento de qualquer das condições previstas neste artigo, retornar ao serviço. Então, pessoal, este período em que ele perdeu as férias, seja por conta de um acidente, de uma doença, de uma licença remunerada, qualquer dessas hipóteses que aconteça do artigo 133, quando ele retornar ao serviço, começa então a calcular um novo período aquisitivo, tá joia? É zerado então aquele período aquisitivo anterior, ele retornou ao trabalho, vamos começar então um novo período aquisitivo. E depois, por último, pessoal, nós temos que, para fins previstos no inciso 3 deste artigo, a empresa comunicará sempre o Ministério do Trabalho, os sindicatos, sempre com antecedência mínima de 15 dias aí. Tudo bem? Então, a empresa, pessoal, precisa sempre comunicar o sindicato e o Ministério do Trabalho quando acontecerá, então, uma paralisação, como acontece aqui no inciso 3. Nós estamos falando principalmente desse período da pandemia. As empresas tiveram, então, que avisar com antecedência de 15 dias, Ministério do Trabalho, sindicatos, olha, nós vamos parar. Nós vamos parar durante um período, porque a nossa empresa não tem condições de trabalhar nesse período da pandemia. Legal. E os empregados, então, ficam em casa. E aí é preciso, então, avisar sempre o Ministério do Trabalho e o sindicato, quando acontecer uma paralisação total ou parcial, tá legal? A empresa precisa sempre estar avisando aí o sindicato. Pessoal, eu acredito que nós chegamos aí ao fim da nossa matéria sobre férias e a partir de agora, pessoal, nós vamos fazer aí uma revisão, nós vamos falar sobre algumas questões importantes aí para relembrar vocês sobre toda a nossa matéria que nós vimos durante todo esse semestre, para que vocês possam então aprofundar os estudos de vocês para a prova, tá legal? Se tiver qualquer conteúdo aí que vocês não tenham fixado legal, por favor, me mandem aqui por e-mail, podem mandar direto para representante, falar, olha, Júnior, eu gostaria que você de repente falasse aí sobre um outro assunto que eu não guardei muito bem, que eu não entendi muito bem. Pode voltar? Sem problema nenhum, pessoal. Nós vamos então estar discutindo sobre aqueles pontos em que ficou um pouco obscuro na cabeça aí de vocês durante todo esse semestre. Tá joia? Lembrando aí que a nossa prova nós temos aí no dia 9 ou dia 10, dependendo aí da sala em qual vocês estão inseridos. Depois não esqueçam de ver também a data aí da segunda chamada, para que vocês não percam também. E aí nós
conseguimos aí fechar o nosso semestre com chave de ouro, tudo bem? Pessoal, uma importante informação também para vocês, não deixem de observar aí as súmulas que estão aí previstas dentro do nosso slide, tudo bem? E aí vocês vão conseguir entender legal todo este conteúdo aí. Única situação que eu observei agora, pessoal, com relação às faltas injustificadas. As faltas injustificadas, quando elas acontecem até acima de 5 dias, né, durante o período aquisitivo, o empregado passa a sofrer um prejuízo aí nas suas férias. Isso vocês vão encontrar lá no artigo 129 seguintes aí da nossa CLT. Vejam, eu fiz até um resuminho aí no nosso penúltimo slide, se eu não me engano, falando aí que até 5 dias de faltas injustificadas, então o colaborador falta um dia, depois passa um mês, ele falta de novo, sem justificativa nenhuma. Ele vai ter descontado no seu salário, normalmente, mas até 5 faltas durante o período aquisitivo não sofre nenhuma alteração nas suas férias. As suas férias serão pagas e ele terá direito a 30 dias corridos normalmente, tá? Agora, de 6 a 14 faltas injustificadas, veja, bastante falta, pessoal. De 6 a 14 faltas durante o período aquisitivo, o empregado ele tem direito somente a 24 dias de férias. 24 dias. Perde aí 6 dias de férias. Depois de 15 a 23, ele tem direito somente a 18 dias. De 24 a 32 férias, ele tem direito somente a 12 dias. E acima de 32 faltas injustificadas, acima de 32 faltas injustificadas, esse colaborador não tem direito às férias. Então, cuidado, pessoal, porque muitas vezes vocês podem ler aí que acima de 30 dias de faltas injustificadas, ele perde o direito às férias. Pegadinha, porque é acima de 32 faltas injustificadas, tá joia? E aí, pessoal, a única situação também importante para a gente falar sobre a prescrição. Qual que é a prescrição para a gente pleitear qualquer direito trabalhista dentro da nossa Justiça do Trabalho? A partir do fato, eu tenho então 5 anos para eu poder pleitear aquilo, é a prescrição, maravilha. Porém, eu tenho um prazo de 2 anos, ele é bienal, para que eu possa então requerer entrar com a ação judicial a partir da rescisão do contrato de trabalho. Então, o contrato de trabalho ele cessou hoje, dia 2 de junho. Eu tenho, então, 2 anos até 2022 para eu entrar com a ação. E aí, quando eu entro com a ação, eu posso retroagir 5 anos. Maravilha, eu acho que isso não é novidade para vocês. Agora, com relação às férias, existe um detalhezinho aí que é importante vocês entenderem, que está lá no artigo 149 da nossa CLT. Qual que é o detalhe desse artigo 149 da CLT? Ele fala o seguinte, que você tem, então, um período para que você possa requerer essas férias que, de repente, não foram pagas, a partir do término do período concessivo. Então, começa a contar este período da prescrição após o término do período concessivo. Então, se o período de concessão das férias, eles terminaram, por exemplo, no dia 31 de maio de 2020, você então deve computar como 31 de maio, né, 1º de junho, o início do período de prescrição dessas férias. Então, quando eu vou pleitear, entrar na Justiça do Trabalho e pleitear os últimos 5 anos, eu vejo então quando que terminou o período de concessão, para que eu possa pleitear ou não aquelas férias. Eu possa entender, já passou de 5 anos, não consigo mais pleitear essas férias. Mas esse período que não ultrapassou 5 anos, eu posso pleitear então na minha ação judicial.
mas eu tenho que sempre observar o término do período concessivo como o início do prazo da prescrição. Tá joia? Obrigado, pessoal. Muito obrigado mesmo. Foi muito bom durante todo esse semestre, tudo aquilo que a gente conseguiu estudar aqui. Eu espero ter contribuído com o conhecimento de vocês, ter atingido aí os resultados, apesar de toda a dificuldade que a gente passou. Tá joia? Eu estou sempre aqui à disposição de vocês. Podem mandar e-mail, mandar WhatsApp aí pela representante, que a gente está sempre à disposição de vocês. A minha maior preocupação é que vocês tenham conhecimento para atingir o resultado de vocês. Não é cumprir simplesmente com o meu trabalho, com as minhas horas aqui, não. Na verdade, o que eu tenho como objetivo na minha vida é fazer com que aquilo que eu sei, vocês consigam saber até mais. E aí vocês consigam atingir o resultado de vocês na vida de vocês. Vida profissional, vida pessoal, vocês tenham então esse resultado de falar, poxa, foi bacana ter aula com o Júnior, porque hoje eu consigo aplicar tudo isso na minha vida. E é esse que é o meu maior objetivo, tá joia? Obrigado, pessoal, e até o próximo slide, até o próximo conteúdo, até a nossa próxima conversa aí. Valeu, tchau, tchau.